Oi, gente, boa noite. Então, hoje eu vim aqui dar uma conversinha com vocês, tá? E falar sobre sonhos. É, Às vezes, como eu sempre falo, tem sonhos que não são sonhos, são desdobramentos, né? Às vezes o mentor espiritual vem dar um conselho ou falar alguma coisa, né, que está acontecendo, dar algum recado, né? Ou a gente se encontra com nossos mentores, com nossos guias, ou em desdobramento a gente encontra outras almas encarnadas que a gente tem afinidade, né, em relação às nossas imperfeições, ou tem pessoas, né, que também em desdobramento saem, né, vão fazer trabalhos espirituais, né? Eu não sei se eu já sonhei muito com umbral, não sei se eu faço esses trabalhos espirituais, né? Porque tem muitas pessoas que às vezes fazem alguns trabalhos espirituais, né? Com a espiritualidade em desdobramento, nem sabem, acha que é um sonho lúcido, né? Então a gente nunca sabe realmente o que é um desdobramento mesmo, né? Ou o que é um sonho normal. Mas tem coisas que às vezes vai ser resposta de um outro acontecimento, né, aqui na realidade, na Terra. O que acontece? Eu vim hoje contar para vocês de um negócio que aconteceu comigo, né? Surreal. Uns tempos para cá, antes do dia de algum, eu fiz um jogo, né? Como eu falo, eu procuro ajuda quando eu não estou bem. E no jogo falou que Ogum estava muito presente nos meus caminhos. E eu tenho. Ogum não é meu pai de cabeça, né? Mas eu tenho uma ligação muito forte, eu gosto muito. Eu respeito muito os orixás, gente, muito. Por mais que eu não trabalhe em nenhuma casa, por mais que eu não seja do candomblé, né? Ainda não me iniciei na Umbanda, também não sei se isso vai acontecer. Eu tenho muito respeito pelas entidades, pelos guias, né? Pelos orixás, muito, demais. E nessa época o Ogum estava muito presente na minha vida, né? E um pouco antes, na semana antes da festa de Ogum, eu tive um sonho com Ogum. Um sonho estranho, eu só contei para duas pessoas esse sonho. Eu não vou detalhar ele, que também não vem ao caso, né? Nossa, toda vez que eu sento aqui eu sinto muito calor. Num sonho, enfim, o Ogum estava correndo junto comigo, né? Eu parava, olhava para trás, ele pegava a espada dele que estava para cima e cravava no chão. Eu não entendi o sonho no dia. Contei para duas pessoas, né? Que é assim, que eu confio. E até então não tinha entendido nada. Tem um centro, né? Um terreiro aqui perto de casa que eu gosto muito. Toda vez que eu tô mal, eu sempre vou pra lá. E depois desse sonho, um pouco antes desse sonho, eu não estava muito bem, né? Não tinha comentado com ninguém porque às vezes acontece coisas na nossa vida e não é bom ficar comentando. Eu não estava dormindo direito, estava com muita insônia. Tinha umas coisas desagradáveis acontecendo, eu estava muito irritadíssima. A gente percebe quando a gente não está no nosso normal, né? Eu acho também que eu tenho alguma mediunidade que tem muito a ver com as fases da lua, porque eu vejo vários vídeos aqui no YouTube, né? E tem um vídeo de uma menina que eu gosto muito de ver, que ela fala muito disso, que tem alguns tipos de mediunidade que, dependendo da fase da lua, a gente é influenciado. E eu acho que eu posso ter essa mediunidade, porque tem algumas fases da lua, né, que eu fico mais estressada e fico insuportável, gente. Já sou, né? Fico pior. Enfim, e também tem a parte, né, do ciclo menstrual da mulher, que também às vezes a gente fica, né, meio chata. Enfim, aí eu tava percebendo que eu não tava muito bem, eu tava irritada, tava de mau humor o tempo todo, né? Eu estava realmente uma pessoa desagradável. Aí eu fui lá nesse terreiro que eu gosto de ir, na festa de Ogum, e eu descobri o que estava acontecendo, né? Não vou entrar em detalhes também, que não tem necessidade de entrar. E conforme a semana foi passando, né, eu fui lá fazer um outro tratamento também, porque lá é muito bom. E passei, né, em um outro tratamento lá e descobri mais coisas que estão acontecendo. E hoje não, essa semana eu continuo vendo o vídeo dessa menina, que eu gosto muito, né? Dos vídeos dela, me esclarece muita coisa e me ajuda também a aprender muita coisa.
E ela estava falando em uns vídeos dela esses dias que quando Ogum põe a espada para baixo, ele quer dizer o quê? Para não batalhar, né? Que é tipo, a espada estava para cima, no sonho, ele para e crava a espada assim, querendo dizer não fazer guerra, não brigar, não revidar, o que for, ficar na paz, né? E eu fui entender o porquê daquele sonho, porque eu fico até com vontade de chorar, porque, tipo, antes de eu descobrir o que estava realmente acontecendo, né, eu sonhei com ele falando para não revidar. É impressionante como a espiritualidade conversa com a gente de uma certa forma que a gente às vezes não entende, né? A gente tem que ter muito discernimento e sabedoria para entender tudo que eles falam pra gente. Gente, como eu sempre falo aqui para vocês, quem revida é pior do que quem faz, porque a reação, a ação, eu acho que é uma coisa mais pensada, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa com uma pessoa, tem uma ação com uma pessoa, às vezes a gente faz mal, mas a intenção não era fazer mal, né? Às vezes a intenção era tentar ajudar de alguma forma, enfim. Ou realmente às vezes era para fazer mal, porque tem gente realmente mal no mundo, infelizmente. Só que eu acho que a reação da pessoa em cima da ação da outra é pior, né? Porque a gente está reagindo a uma coisa que fizeram com a gente. Mas quando é na pele da gente, a gente sente. A gente vê de outra forma. Eu fiquei meio chateada no dia que eu soube, né? Eu sou humana como todo mundo, fiquei bem chateada mesmo, porque foi tudo muito bem esclarecido, né? Mas eu fiquei assim, não pensei em reagir, sabe? Em devolver, porque eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito de momento. Você dá um tapa na minha cara agora, se fosse antigamente eu ia te devolver. Hoje em dia eu vou respirar fundo e ficar sem ação. Porque eu não tento fazer de tudo para não agir sem pensar. Se eu agir sem pensar, com certeza é na emoção. E se eu me arrepender, eu vou depois pedir desculpa. Então eu tento fazer o máximo possível para não agir no calor da emoção, para depois não me arrepender, né? Mas tem coisas que a gente tem como pensar. E eu fiquei pensando nisso que aconteceu, nessas situações que aconteceram comigo, o que estava acontecendo, né? E depois do vídeo dessa menina, eu comecei a lembrar do sonho de Ogum e o porquê, eu comecei a entender o porquê ele falou aquilo. Porque, gente, é surreal. Cara, já sabiam que iam explanar a situação que estava acontecendo para mim, né? Porque na espiritualidade, quando eles vê que a situação não vai ter, né, uma proporção maior, eles falam, né? Mas Ogum já tinha falado comigo, não reage, né? E é surreal como a espiritualidade vai botando as coisas, né? Porque, tipo assim, eu não sabia, não tinha, né, como saber o significado da espada para baixo. Porque por mais que eu estude, tem coisas que eu não sei, né? E isso ficou martelando na minha cabeça um bom tempão. E não tive oportunidade de perguntar a ninguém, assim, próximo de mim, que tenha um esclarecimento maior. Né? Porque no dia que eu fui lá, foi tudo muito corrido. Então, a espiritualidade, né, eles encaminham a gente para ler, para ouvir, para ver alguma coisa que vai nos esclarecer. E foi que esses dias eles me encaminharam nesse vídeo dessa menina que eu gosto de ver e eu vi esse vídeo. Eu tenho certeza, né, que foi para me alertar que não é para revidar, não é para brigar, né, não é para comprar briga com que não vale a pena. Né? E outra coisa que eles falam também hoje comigo, para eu vir falar aqui, o que acontece? Tem coisas, né? Tem em relação a isso, mas também tem coisas que a gente tem que ver qual as brigas que a gente vai enfrentar. Que tem gente que às vezes vê a gente muito bem, né? E fica incomodada com isso. E se eles têm algum trunfo na manga, né, como assim vou dizer, para nos deixar para baixo, eles vão tentar fazer de todas as formas botar a gente para baixo. Hoje aconteceu uma situação, só que eu não vou abraçar problema dos outros, porque Deus fala, a espiritualidade alerta, a gente não é responsável pelas atitudes de ninguém. Da mesma forma que a gente não é responsável pelas consequências das atitudes dos outros.
Então, problema dos outros é problema dos outros. A gente tem que ver quais as batalhas que vale a pena a gente enfrentar, entendeu? Que a nossa energia vale muito, gente, muito mesmo. Então, não é qualquer coisa que a gente tem que batalhar a favor, que às vezes a gente também pode estar do lado errado, né? A gente tem que prestar muito atenção nas energias, né, do próximo, porque às vezes a gente está batalhando do lado errado. Se você, né, só ouvir o lado de uma pessoa, você pode defender uma coisa que pode estar errada. Porque sempre quando a gente tem uma situação que eu vou contar para alguém, tipo, briguei com uma pessoa, eu vou contar para alguém, eu sempre vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu sempre vou achar que eu estou na minha razão, mas nem sempre é assim. Às vezes a outra pessoa está na razão dela, ou às vezes cada um está na sua razão. Tem uma foto que tem de um cara com o número 6, né, e ele dá a opinião dele, e o cara do outro lado vê o 6 como um 9. Então todo mundo está na sua razão, conforme o seu entendimento. A gente também não pode cobrar do outro que ele não tem capacidade de dar, né, gente? Então é isso que a espiritualidade pede para mim falar aqui. Não vale a pena qualquer batalha, gente. Se alguém faz alguma coisa para você, por mais que você fique chateado, né? Pensa direitinho se vale a pena se estressar, revidar. Não vale a pena, né? Eu vim aqui falar isso não para me fazer de vítima, né? Porque jamais que eu quero falar isso, fazer isso. Eu não sou vítima de nada, até porque a espiritualidade deixa as coisas pegar na gente sempre que a gente vai merecendo, de alguma forma, ou tiver que acordar para alguma coisa, né? Graças a Deus não me afetou muito, né? Me afetou no meu humor, em algumas coisas, mas se eu tô em uma situação com menos esclarecimento do que eu tenho, né, e eu não vou procurar ajuda logo para saber o que está acontecendo, poderia vir ser uma coisa pior, né? Poderia ter sido uma coisa pior mesmo. Então, gente, vamos confiar, né, no que a gente sente, no que a espiritualidade fala. Tem gente que fica às vezes zombando da nossa intuição. Acredita na sua intuição. Eu acredito muito na minha. Assim, às vezes eu sou muito insegura com certas coisas. Eu fico pensando, será que eu tô sendo justa com essa pessoa? Às vezes eu penso, será? Mas depois eu vou ver que eu não tô sendo injusta. Que se eu não ouvir o que a minha espiritualidade fala em relação ao próximo, depois eu quebro a cara. E é sempre assim. Não que a pessoa é má, né? Mas a pessoa não é uma pessoa boa para estar nos seus caminhos. Uma pessoa que vai, né, te prejudicar o seu andamento, o seu propósito, não é legal. A gente tem que ter pessoas do nosso lado que respeitam a nossa caminhada, tá? Querem ver o nosso bem, tá? Não fique achando que a gente tá querendo ser melhor do que ninguém. Ninguém tá aqui para ser melhor do que ninguém. Eu venho aqui para compartilhar as coisas que acontecem comigo, para vocês verem que às vezes vocês passam pela mesma coisa e não tem entendimento. Entendeu? Às vezes a espiritualidade está aí também falando com vocês, meus filhos. É esse caminho aqui, minha filha, é por esse lado, não faz assim. E vocês não estão nem aí, prestando atenção. Entendeu? Eu já tive provas e mais provas de querer ir num lugar, não tá com vontade de ir, ou vem aquela coisinha falando para não ir, eu acabo indo. Chego lá, eu me aborreço, tem briga. Desculpa, tem desentendimento, porque eu não ouvi a minha intuição. Era já a minha espiritualidade me protegendo para eu não passar por certas situações desnecessárias. Mas como eu era teimosa, eu ia, porque eu não confiava. Eu achava que era maluquice da minha cabeça. E não é. Gente, vamos confiar na nossa intuição, tá? Vamos confiar muito nas nossas intuições e não revidar a agressão do próximo, porque não vale a pena. Às vezes a pessoa que tenta fazer alguma coisa para nos prejudicar, para nos atingir, é um ser desequilibrado, né? Que vive na escuridão, não tem entendimento, porque uma pessoa de sã consciência sabe que tudo que ele faz pro próximo vai vir para ele em dobro. Então a gente tem que saber, se a gente faz mal ao outro, aquilo vai vir o dobro pra gente. Uma hora a conta chega. A única lei que não tem como burlar é a lei da causa e efeito. É a lei do plantio. Você plantou, você colhe. Então, gente, vamos prestar atenção no que a gente tem plantado,
tá? Se uma pessoa te ofende só com a presença dela, é só não fazer amizade, sai de perto, né? Eu gosto de ter pessoas, hoje em dia eu penso assim, melhores do que eu do meu lado. Eu quero ter pessoas do meu lado que saibam mais do que eu, que tenham alguma coisa a me agregar. Não tem como andar com pessoas que não me agreguem nada, que só me sugam energia, né? Que só me levam pro buraco. Porque amigo bom, pessoas boas para ter perto de você, é quem te ajuda a crescer, a quem te incentiva, né? E quem tá ali, ó, aplaudindo cada pequenininha conquista sua. Isso que é uma pessoa que você tem que estar do seu lado. Não que só fica te criticando, te humilhando, te botando para baixo, ou tentando puxar você, né, para junto dele no buraco. Para mim, isso não é boa pessoa para ter do lado. Então, hoje em dia, eu acredito muito na minha intuição, eu acredito muito nos meus guias, eu confio nos meus sonhos, né? E a pessoa pode vir para mim e falar assim, ó, Raquel, é isso, isso e isso. Eu não vou desacreditar da pessoa, nunca vou desacreditar da pessoa, mas eu vou ouvir meu espiritual depois, né? Porque eu não posso passar por cima do meu espiritual para confiar no espiritual do outro. Não que o outro não esteja certo, né? Mas a minha espiritualidade é a certa para mim, né? Eu tenho que respeitar o do outro, mas eu tenho que respeitar, primeiro de tudo, o meu espiritual, né? E eu acredito muito. Se eu vou em um lugar quando eu tô mal, é porque eu acredito lá. Se eu fui em algum lugar, né, que eu gosto, é porque eu acredito muito lá. Eu gosto de um monte de lugar, gente. Todos os lugares vão ter problemas, né? Antigamente, eu sempre fui muito crítica. Sou até hoje muito crítica comigo, né? Então, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito justa. Antigamente, se eu visse coisa errada, eu queria fazer justiça com minhas próprias mãos. Eu era dessa forma. Hoje em dia, não. Eu vejo coisa errada, mas eu sei até onde eu posso colocar minha mão. Eu não passo por cima mais de ninguém para provar que o outro é certo, que fulano é certo, ciclano é certo, que eu sou certa. Não, eu só vou até onde a minha mão vai, né? Aonde eu posso dar o passo e com muito respeito a todas à minha volta. Se eu me afasto de algum lugar ou de alguma pessoa, é porque ela me provou que ela não me respeita. Porque ela está me provando que ela não gosta da minha companhia ou discorda do que eu penso. Não é questão de discordar, assim, eu penso de uma forma e ela pensa de outra. Isso é respeito, cada um pode pensar de uma forma, mas tipo, querer te humilhar, querer te botar para baixo porque você pensa de uma forma diferente, isso para mim não é respeito. Então, nenhuma relação, né, que diminui você, né, em relação ao que você pensa, ao que você acredita, às suas crenças, vale a pena ter do seu lado. Você só pode ter pessoas do seu lado que te incentivam, que te levantam, entendeu? Crítica a gente tem sempre, de todos os lados, mas você só vai ouvir a de quem você confia e acha que vai te trazer alguma grandeza, tá bom? Esse é o conselho da Padilha do dia de hoje. Eu conversei com ela para mim vir aqui, tá? Acredita no sonho de vocês, gente. Rever, fica pensando, medita qual o alerta que tem no sonho, porque sempre tem. Hoje eu tive outro sonho super louco, ainda não entendi, mas eu vou procurar entender, uma hora a resposta vem. Eu vou tirar aqui um conselho no... Gente, sumiu. No Tarô dos Guardiões. Deu um branco agora para vocês e para mim também, né? Porque o conselho sempre vem para mim junto. Já veio Dona Maria Padilha. E Dona Maria Mulambo. A energia de Dona Maria Mulambo. Então, aqui Dona Maria Padilha fala para você confiar bastante, tá? No seu pensar, no seu intuir, que normalmente a nossa intuição é a espiritualidade falando com a gente. E se a gente ter fé na nossa intuição, né, a gente tem um direcionamento no nosso caminho. Ela fala aqui que a gente tem que dosar, né, a intuição da paranoia, porque
tem bastante, tá, gente? Mas que a intuição vem branda, vem leve, vem lá do coração. A paranoia deixa dúvidas, né? Deixa a gente insegura e a gente não sabe ao certo de onde vem. E a Dona Padilha, né, Pombagira Maria Mulambo, nossa, a coisa dela é muito bonita, né? Ela fala o quê? Pra a gente aceitar a nossa sombra também, tá vendo? Aqui tem tipo duas coisas, ó. A clara, né? E a escura. Dona Maria Mulambo vem pedindo pra gente aceitar nossas sombras. Porque quando a gente aceita nossas sombras, a gente sabe o que realmente a gente é, né? Aceitando as nossas sombras, a gente consegue equilibrar os polos, que tudo é positivo e negativo, feminino, masculino, né? Então ela fala claro, escuro, nosso lado negro, nosso lado luz. Então ela pede, aceite as suas sombras, aprenda a equilibrar, né, o negativo do positivo no seu interior para você também conseguir caminhar, tá? Esse é o conselho das meninas, Dona Maria Padilha e Dona Maria Mulambo, para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha esclarecido alguma coisa e até o próximo.